Salve, salve, galera! Quem tá falando é o Marcelo. Vamos de automobilismo aqui na União Esportes Rádio. Acabou de terminar a corrida da Fórmula E, né? A Fórmula E é uma categoria que está crescendo bastante aí. Então eu queria até pedir para vocês. Eu fui nos últimos 2 EPRIX, a nossa rádio esteve lá, né? Então eu queria até pedir para vocês, né, abrirem um pouco mais o coração de vocês, conhecerem uma nova categoria que não é tão nova assim, mas que agora os carros chegam a 290, 300 por hora aí. Né? E lembrando a vocês que a Fórmula 1 também tem uma parte elétrica também. A diferença é que tem a combustão que dá o ronco, né, também. Então, né, e o motor da Fórmula E está cada dia ficando mais potente. Que corrida maravilhosa hoje no México, né? Daqui a pouquinho eu falo sobre o Lucas de Graça para vocês, né? Antes de dar o resumo da corrida, vamos falar rapidinho aqui, né? O sensacional ultrapassagem do Roland. Ele deu um golpe de mestre, bateu a Porsche do Antônio Félix da Costa, que liderou a corrida inteira. A Porsche veio muito bem nas duas corridas, né? Aqui em São Paulo, né? Em São Paulo e agora também no México, né? A Porsche andou muito bem. Eu acho que é uma das equipes favoritas ao título, né? E o Antônio Félix da Costa, se eu não me engano agora, eu acho que ele é o líder do campeonato, porque ele chegou no pódio aqui também, né? Então, olha só o equilíbrio e o nível de temporada da Fórmula E. Essa temporada promete muito, muito, muito. Tivemos um piloto ganhando aqui em São Paulo, e agora tivemos um segundo piloto diferente ganhando, né? Então, o Roland deu um golpe de mestre animal. A nota ruim foi o Lucas de Graça, né? Ele foi o 16º colocado, mas só que ele vai sofrer punição por não ter cumprido as normas envolvendo o modo ataque, cara. Ele não cumpriu isso, e então a casa caiu pro Lucas. Esse GP do México de 2025 acabou abrindo o ano automobilístico aqui pra gente brasileiro, né? Mas acabou sendo um GP muito dramático, né? Porque tudo, como eu falei para vocês, tudo se encaminhava para um desfile da Porsche, mas só que uma estratégia usada da Nissan de acionar tardiamente o modo ataque, né? Combinando com a sorte da entrada também do safety car. Teve um safety car, aí abriram o caminho para uma improvável vitória do Roland nesse sábado, né? Tanto que na última volta, o Antônio Félix da Costa, ele tinha 1%, quase 1% a mais de bateria do que o Roland. O Roland estava com 0,5%, estava menos de 1% de bateria. Eu achava que ele não ia segurar. Eu achava que na última volta o Antônio Félix da Costa iria chegar. Né? O português Antônio Félix da Costa e o Pascoal Vrelaine completaram o pódio. O Lucas de Graça, como eu disse, foi 16º, mas o brasileiro, junto com outros pilotos, não foi só o de Graça, mas junto com outros pilotos, deve sofrer punições por não terem cumprido com as normas de uso do modo ataque. O Lucas acionou a potência extra apenas uma vez e terminou a prova sem ter gasto todos os 8 minutos previstos, né? Então existe uma norma na Fórmula E que você precisa gastar todos os modos ataques. E ele acabou não fazendo isso. O Verlaine manteve a liderança, né? Falando um pouco da corrida, né? Manteve a liderança na largada com o Antônio Félix da Costa em segundo. E aí a saída correu sem maiores problemas, né? Aproveitando o espaço largo da primeira curva, né? E a gente conhece muito bem esse autódromo lá do México por conta da Fórmula 1 também, né? No final da primeira volta, a Porsche mantinha a dobradinha com o Verlaine à frente do da Costa. E o Roland subia para a terceira posição depois de passar o Verne na curva 1. O Dennis Gunter, o Mitch Evans, o Miller, o Mortara e o Sam Bird completavam o top 10, enquanto o de Graça subia para a 16ª posição, logo atrás do companheiro da Lula Yamaha, o Maloney, né, que é um garoto muito novo ainda. Eu acho que o Maloney ainda vai acrescentar muita coisa na Fórmula 1. Lembrando que o carro do de Graça, a Yamaha, ele vai sofrível esse ano, ele já até imaginava isso. É um carro que está em desenvolvimento, e o Lucas parece que ele vai trocar uma peça, um componente do carro, e vai perder posições do mesmo jeito também, largando lá na 20ª posição, lá em Jeddah, na Arábia Saudita, né? Então, assim, tá tudo bem, é um carro em desenvolvimento, não tem muito que cobrar dele agora. O Lucas de Graça manja muito, 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 muito. Né? Aliás, lá no Motorsport tem um podcast do Lucas de Graça, ele explicando sobre o carro da Fórmula E, da Fórmula 1. Cara, o cara manja muito. Né?
Voltando à corrida, ainda nas primeiras voltas, de um total de 35, né, tivemos aí o início dos primeiros acionamentos do modo ataque. Os pilotos tinham, para essa corrida, 8 minutos de potência extra, podendo ser dividido, gente, em 6, 2 minutos, 4 minutos, 4 minutos, 2 minutos e 6 minutos. E na oitava volta, problemas para o Eduardo Mortara, que precisou entrar nos boxes, assim como o Tiquitã, o Tic-Tum, com os dois ficando no fundo do grid. E aí o top 5 optou por não acionar o modo ataque nas 13 voltas iniciais, e isso os deixou suscetíveis aos ataques do Miller, que vinha voando com a potência extra. E isso levou o seu companheiro Dennis a buscar, né, também posições. E aí, com os primeiros finalmente usando o modo ataque, o Dennis aproveitou o fato de ter acionado por um período para poder subir na classificação e assumir a ponta com o Verlaine caindo para segundo. Né? O Roland em terceiro e o Da Costa estava em quarto. Olha só que interessante isso. Enquanto o Verne fechava o top 5. E aí o de Graça vinha em 17ª posição em uma batalha com o Nick Cassidy da Jaguar. Hoje, infelizmente, a briga da Yamaha é daí para baixo. Durante a prova, uma notícia ruim, né, pro de Graça, eu avisei vocês aqui, que os comissários anunciaram uma punição de 20 posições para o brasileiro na próxima prova, por mexer no trem de força do seu carro após o fim da classificação. Não poderia ter feito isso. E aos poucos, a briga foi se consolidando entre as duplas da Porsche e da Andretti. Na volta 23, o Da Costa liderava à frente do Dennis, aí vinha o Miller e o Verlaine, com o Evans tentando se aproximar em quinto. Mesmo com os modos ataques acionados, as Porsches demonstraram um ritmo muito superior, voltando a formar uma dobradinha, agora com o português à frente do atual campeão mundial de carros elétricos. E aí começou a coisa louca, uma loucura fantástica. Às 7 voltas do fim, bandeira amarela, próxima entrada do Foro do Sol lá, com o Akiro de Beckman parado próximo à barreira dos pneus. Beckman reclamou do de Graça, e eu não sei porquê. Para mim, o de Graça não fez nada. E nesse momento, da Costa, a Verlaine e o Dennis já não tinham modo ataque. Olha só, ele já não tinha modo ataque para poder acionar, enquanto o Roland e o Verne e o Gitter estavam com a potência extra, perdendo essa vantagem. Aí o replay mostrou que o Beckman sofreu uma quebra depois que ele bateu com o de Graça, que havia colocado de lado para poder ultrapassá-lo. Surpreendentemente, a bandeira verde veio logo depois, e aí o Roland ainda tinha 90 segundos de modo ataque, aí que foi o show, e aproveitou para voar pelo grid e assumir a ponta da prova 5 voltas do fim. Mas a velocidade durou pouco, porque o safety car sendo acionado novamente, antes do fim da volta, com o Mitch Evans parado na curva 11. O Mitch Evans ganhou aqui em São Paulo a primeira corrida. A prova foi retomada na volta 33 de 36 e o Roland liderava com o Antônio Félix da Costa em sua cola. O Verlaine vinha um pouco atrás, com o Dennis e o Verne fechando no top 5. O de Graça era o 19º e por algum motivo o brasileiro acionou nesse momento seu primeiro modo ataque. Eu achei esquisito, não sei por que só ali que ele acionou. Ele não teria tempo para poder acionar o segundo modo ataque e cumprir os 8 minutos, o que lhe renderia uma punição pesada após o fim da prova. E no final, o Oliver Roland confirmou o golpe de mestre para vencer com Antônio Félix da Costa em segundo e Pascoal Verlaine completando o pódio. Fecharam aí o top 10, o Jack Dennis, o Jean-Eric Verne, o Max Gunter, o Van Dorn, o Nick DeVers, o Nico Miller e o Taylor Bernard. Já o Lucas de Graça terminou em 16º, mas deve cair mais com a punição que ele vai receber por não cumprir os pré-requisitos do modo ataque. A Fórmula E volta em um mês, nos dias 14 e 15 de fevereiro. Né? O Mundial de Carros Elétricos retorna às atividades dessa temporada 24-25 com a rodada dupla. São 2 corridas em Jeddah, tá? Que marca a estreia da pista do GP da Arábia Saudita da Fórmula 1 no calendário de Fórmula E. E que marca também a primeira aparição do pit bust, a recarga rápida dos carros. Ou seja, na Fórmula 1 era gasolina e agora você vai poder ir para o box só para fazer uma recarga dos carros e sair. Então, é isso. Se a ideia da Fórmula E é justamente essa,
ser uma competição elétrica substituindo o combustível pela eletricidade, o caminho é esse. Eu acho muito chato não ter pit stop na Fórmula E. E agora, a partir da próxima corrida, haverá pit stop. Muito interessante tudo isso. Né? Então, estamos aí dia 14 e 15 de fevereiro. Tá? Vamos só dar uma passadinha agora aqui. Dia 14 e 15 de fevereiro, para vocês aí. Vamos passar aqui rapidão, só para ver aqui no site da Fórmula E, já dando destaque inicial aqui já para a vitória do Roland, lá no México. Olha que coisa linda hoje lá no México, que interessantíssimo. Tá aqui. Aqui eles já dando tudo como aconteceu também, de acordo, eu falei para vocês. E aqui, ó, como terminou aqui o grid de largada lá no México. Então, o Roland terminou em primeiro, o Félix da Costa em segundo, Pascal Wehrlein em terceiro, Jack Dennis em quarto, o Vergne em quinto, o Gunter em sexto, Van Dorn em sétimo, Mick de Vries em oitavo, se eu falei o nome dele errado, me desculpem, o holandês, o Müller em nono e o Taylor Bernard em décimo lugar. Tem uma coisa interessante que o Taylor Bernard, a equipe pediu para o Sam Bird, lendário Sam Bird, proteger esse garoto, né? Não passar o garoto, né? Isso vai dar ruim, o Sam Bird não vai segurar muito isso daí, não. Classificação geral aqui, ó. Classificação geral, vamos ver se tem classificação aqui? Tem. É isso mesmo, ó. Antônio Félix da Costa em primeiro com 37 pontos. Ele foi P2 duas vezes no Brasil e no México. O Roland em segundo com 25 pontos. Em terceiro, o Mitch Evans com 25. Também conversei com ele. Troquei umas palavrinhas em inglês com ele. Muito gente boa. O Pascal Wehrlein em quarto. O Taylor Bernard em quinto. O Sam Bird em sexto. Jack Dennis em sétimo. O Vergne em oitavo. De Vries em nono. Mortara em décimo. Cadê os brasileiros? Tá aqui, ó. Outro sofrível também aqui. O Lucas de Graça é o penúltimo, tá muito ruim. Não só o de Graça, mas o Nick Cassidy e o... Cadê ele aqui? O Sebastian Buemi também tá numa situação com um carro muito ruim, não é competitivo, mas Buemi ainda conseguiu pontuar. O de Graça iria pontuar no Brasil, mas aí aconteceu tudo aquilo e é uma pena. Aguardamos vocês aí, logo mais tem conteúdo de Stock Car para vocês também, tem conteúdo de Fórmula 1 chegando para vocês. E acesse o site www.uniãoesportesradio.com.br. Esse vídeo vai estar lá aí no YouTube para vocês. Grande abraço a todos e boa noite.